Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate de hoje. Eu sou o pastor André, uma grande alegria ter você aqui com a gente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que na nossa vida de fé devemos imitar um atleta na disciplina, na vontade de vencer e especialmente no testemunho de uma vida plena, de cuidado com o corpo e de cuidado com o espírito. Ele mesmo reconhece que não é fácil disciplinar o corpo rumo a um objetivo, mas que no final vai valer a pena, pois a coroa ou o prêmio que aguarda o cristão não é deste mundo, mas é lá do reino de Deus. Por isso o Toque de Vida de hoje traz um atleta de Cristo e do vôlei para conversar conosco sobre a sua carreira e do papel da fé na sua caminhada vencedora. Está conosco hoje o ex-jogador Gilson Bernardo, o Gilson Mão de Pilão, como ficou conhecido pela força da sua batida na bola. Ele foi campeão da Superliga Brasileira quando jogava pela Ubra, 5 vezes campeão da Liga Japonesa, vice-campeão na França, diversas vezes eleito melhor jogador e melhor saque do Brasil. E eu poderia ficar o programa inteiro só falando dos títulos, mas o título que talvez melhor o represente é o de atleta de Cristo ou capelão de Cristo, que é o que ele vai contar para a gente um pouquinho mais hoje. E é nesse sentido que o Gilson Mão de Pilão vai compartilhar um pouco da sua história de fé e de vida com a gente. Então não sai daí. Bem-vindo, Gilson. É um grande prazer e uma bênção receber você aqui no Toque de Vida Debate de hoje. Pastor André, o prazer é meu estar aqui, numa casa que ela fez com que muitos atletas se despontassem, uma casa cristã, uma casa que já tem um DNA em Cristo, que é bacana. E a gente ter essa certeza que a gente é um atleta de Cristo nos coloca, como Paulo diz, né, na disciplina. Não é fácil a gente estar na postura de um cristão, a gente está sempre na contramão do mundo. E as pessoas, por incrível que pareça, a gente só entende isso com um pouco mais de idade, mais maturidade. Mas eu penso que minha carreira sempre foi e sempre será, não importa em qual lugar, em qual área que eu esteja atuando, abençoada por Deus. Eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento, que o Espírito Santo ele está sempre nos discernindo, nos capacitando para coisas maiores, que é para o reino e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, Gilson, primeiramente quero agradecer a disponibilidade de poder dar esse testemunho de fé. Muita gente que está nos assistindo, eu tenho certeza que é fã do seu trabalho, né? Por tudo que você realizou no voleibol brasileiro e mundial. Mas eu creio que o que muita gente não sabe, ou não sabia até hoje, é que você é um cristão. Que coisa maravilhosa isso. Eu queria perguntar para você em que momento você se sentiu chamado por Deus? Em que momento da sua vida você sentiu esse chamado de Deus? Eu costumo brincar um pouco e ao mesmo tempo falar sério, que Deus ele não nos prepara para ser um grande jogador, ou ser um grande atleta, ou um grande empresário, seja lá o que for na área de atividade de trabalho, ele nos prepara para esse minuto que eu estou falando contigo e para o próximo minuto, né? Toda essa carga de experiência, essa vivência e essa comunhão com ele é para um propósito muito maior do que nossas vidas. Então a gente está sempre ligado no que as diretrizes do Espírito Santo de Deus estão nos colocando. Mas isso é uma coisa que a gente só consegue ter com um pouco de idade, com fazer maturidade. E eu me converti mesmo a ser um cristão evangélico aos 50 anos de idade. Mas eu já tinha umas características que me colocavam bem perto de ser um cristão. Eu só teria que fazer uma coisa, aceitar Jesus Cristo como meu único e legítimo Salvador. E isso para mim foi fantástico, foi uma guinada na minha vida em termos espirituais, em termos de consciência humana, consciência do qual o papel do ser humano nessa terra, muito forte e muito grande. A verdade habitou minha vida de uma forma tão maravilhosa que eu hoje tenho vergonha de mentir por uma coisa simples que seja. Apesar que a tentação daquelas mentiras sociais bata a nossa porta sempre, eu estou muito mais radical na minha vida nesse sentido. E eu rompi com o pai da mentira. Eu não tenho nenhum convívio com o pai da mentira, enquanto eu viver nesse mundo.
E a sua passagem do voleibol se deu aqui na Ubra, né? E você fez uma carreira brilhante aqui na Ubra. O fato da universidade ser uma universidade confessional, né? E isso fez diferença na sua trajetória, na sua passagem aqui? Com certeza. Assim, ó, eu falo para as pessoas e para os atletas novos que o ambiente que tu vive, a maneira que tu se veste, as diretrizes da empresa que você está seguindo, ela vai moldar a tua postura. Então, a Ubra me moldou uma postura cristã desde o início, né? Ser temente a Deus. O pastor Graça sempre fazia a oração dele lá para a gente começava o ano sempre com oração, sempre com uma fala muito maravilhosa do pastor, e a gente acostuma a ter esses hábitos maravilhosos, e isso vai impregnando no corpo da gente, na alma da gente, e vai nos fazendo melhor, porque o Espírito Santo também tem essa eu não falo função, mas essa coisa maravilhosa de nos polir um pouco, né? E aí a gente vai acabando não falando palavrão, a gente acaba sendo mais assertivo e muito mais solícito e proativo nas coisas do reino, né? E é só depois que tu vai tomar consciência da dimensão primeiro, da instituição que tu está representando, que é importante, além de ser uma universidade, uma instituição educacional, é uma instituição que preza pelo temor a Deus, né? E a gente tem que respeitar isso, independente da religião que as outras pessoas chegam, né? A gente tem que respeitar também o propósito que Deus tem na vida delas. Que bom ouvir isso de você, saber que a instituição fez diferença, né, na carreira e na vida de um jogador como você, também dos seus colegas, né, de carreira no voleibol. Mas, em algum momento da sua vida, você se viu tendo que administrar a sua fé diante das exigências que o mundo profissional lhe exige, ou isso não chegou a acontecer? Olha, é um ponto muito interessante que eu não cheguei a pensar a fundo sobre isso, porque eu sempre fui muito transparente comigo mesmo, sabe? Eu sempre fui, como o Paulo disse, eu sempre treinei muito, fui muito disciplinado, não era muito ligado nessas coisas que a gente fala hoje como cristão do reino, né? Uma coisa de Deus, assim, de estar trabalhando com excelência. Hoje eu sei que trabalhar com excelência é trabalhar para Deus. Você se dá o melhor sempre e quer o melhor sempre para todos. Isso é bacana, né? E ter essa dimensão do que era abrir mão da minha fé para que eu possa atender a solicitação de um empregador ou de uma outra empresa ou de um outro time, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre fui muito respeitado por onde eu fui, sempre respeitaram muito a minha fé, a minha condição de ser ou não ser, né? E isso, o esporte, sempre balizou a minha vida e a vida de onde eu fui. Respeitar as diferenças, mas também saber ter o pé no freio quando você vai abordar uma coisa muito particular das pessoas. Eu acho que a gente tem no esporte essa disciplina que Paulo disse, de você se doar, você fazer o melhor possível e você sempre está com foco. E o foco na nossa questão de ser cristão, a linha de chegada é abraçar Jesus Cristo e falar assim, olha, estou me mirando em ti, estou tentando ter um pouquinho do teu caráter, porque eu sei que vai ser melhor para todos, para mim, e para que a gente possa ter um mundo melhor também. A gente sabe, pelas notícias e por observar, às vezes, esse mundo, né, do atletismo, do atleta de ponta, que precisa sempre estar mostrando resultado, e às vezes a diferença de 1 segundo ou meio segundo, né, no rendimento de um atleta, ele fala muito, mas para alcançar aquele segundo, aquele meio segundo, às vezes, de rendimento a mais, existe todo um trabalho, um sacrifício por trás do atleta, né? E, de certa forma, aí vem a minha pergunta, né? Porque quem olha de fora, às vezes não tem a imensidão, né? Não tem o olhar panorâmico de todo o sacrifício que o atleta faz, às vezes para melhorar aquele índice, né? E isso, de certa forma, parece que inunda o dia a dia do atleta e ele corre atrás desse objetivo. Sendo assim, sobra espaço na vida do atleta para ele pensar ou contemplar a vontade de Deus na sua vida? Boa, isso aí. É como eu te disse, quando você tem consciência do teu papel como um cidadão, como atleta que é formador de opinião, quando você tem consciência de que
tudo que você tem, o teu corpo, a tua respiração, o ar que tu respira, o alimento que tu come, né, é dado por Deus. Eu acabo pensando que toda vez que você faz uma coisa com excelência e uma coisa voltada para que você faça o seu melhor, não só para ti, mas para o próximo, você está em oração. E estar em oração não é só abrir a boca e falar. Estar em oração é ser a palavra. Eu sempre brinco, ou falo sério com meus amigos assim, eu não quero saber todos os versículos da Bíblia. Lógico que eu gostaria de saber, mas eu quero ser todos eles, na essência. Então, quando você trabalha em excelência, você está orando e está sempre na presença de Deus. E só falta você ter esse discernimento para que você possa estar também orando e pedindo a Deus que a gente possa suprir as nossas necessidades e ultrapassar nossos limites sem se lesionar, ultrapassar nossos limites sem usar de drogas, que as pessoas usam drogas, anabolizantes, no caso dos atletas de alto rendimento. Então, a gente tem que ter sempre essa percepção de que Deus é nossa vida o tempo inteiro. O Espírito Santo não quer habitar num corpo sujo, num corpo que não seja um corpo que ele sabe que é natural, ele sabe que é um corpo que foi criado por ele e que a gente está aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu falo sempre, mas também para ser capacitado pelo nosso Espírito Santo, que ele vai nos trazer e vai nos fazer orar com o nosso corpo, nossa alma e com a nossa vontade. Isso é importante. Que belo testemunho esse seu. Recentemente eu participei de uma palestra onde você falou um pouquinho da sua experiência de vida. E o que me chamou a atenção foi que nessa palestra, nessa conversa, daquilo que você compartilhou, me chamou a atenção que você contou um pouco do quão desestimulado você foi certa vez, especialmente em relação a não conseguir sacar, dar o saque que você queria sacar, mas que se tornou ao longo da sua carreira marca registrada, né, do atleta Gilson Mão de Pilão, que era um saque poderosíssimo. Você poderia contar um pouco isso, essa sensação ou essa fala desmotivadora que teve sobre você e você acabou insistindo no treino, né, e na busca dos seus objetivos e como, de certa forma, a fé fez diferença nessa sua busca por alcançar esse objetivo treinando o saque e se tornar, né, um dos maiores sacadores aí de todos os tempos no Brasil. Bom, André, vou chamar André porque assim, eu já te tenho como pastor maravilhoso e eu te chamo André porque é um irmão em Cristo maravilhoso também, tá, André? Então, assim, algumas coisas acontecem na vida da gente para nos testar. E a gente tem que ter, não é que a gente tem que ter, a gente acaba tendo esse discernimento um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, esse discernimento é na hora. É como se fosse um aditivo na tua vida. Fala assim, eles querem me derrubar. Ok, mas eu aprendi a cair para levantar. E todo aquele que aprende a cair e levanta, ele vai estar sempre de pé. Porque a gente só põe o joelho no chão, né? Como tem um ditado ali, que é do mundo, mas a gente põe o joelho no chão para orar e levanta para batalhar. Então, assim que aconteceu. Eu fui desmotivado no início da minha carreira por um técnico aqui do Sul, até já falecido, mas é um excelente técnico. E isso me soou como um desafio. E eu passei a treinar escondido, lá na Sojipa, a gente estava na Sojipa, escondido, treinava. E ele falava que eu não poderia ser um grande sacador, porque eu não tinha controle, eu não tinha técnica para isso. E eu, apesar de não ser alemão, né? Eu sou cabeçudo igual alemão, eu tenho o Hans aqui, que é meu amigo, que me deixa bem claro o que é ser alemão. Esse é cabeçudo. É uma boa entrevista daqui a pouco, também uma história maravilhosa de vida. E comecei a treinar. E daqui a pouco, passou o tempo, eu comecei a sacar melhor, cada vez melhor, e acabou que eu fui melhor saque do Brasil 5 vezes, melhor saque da Grécia, na Itália, melhor saque no Japão, melhor saque na Coreia, melhor saque no Egito. E foi assim, na Liga Mundial. Então, ganhei muitos títulos por sacar, mas assim, por não deixar a peteca cair, não deixar que as pessoas me rotulem de uma coisa que eu não sou. E isso vale para vocês também. Só quem sabe quando é o tempo de parar, somos nós. Quando eu chegar no nosso limite, vai assim, olha, eu não consigo mais, cheguei no meu limite, mas amanhã eu vou dormir, vou tentar passar um pouquinho mais. Mas o tempo vai te dando a resposta, olha, você não consegue mais que isso. Então você vai caindo nesse discernimento e vai podendo saber que hora deve parar.
Mas as pessoas não podem botar um freio em ti, porque a gente nasce para ser próspero, a gente nasce para ser vencedor. E todo cristão, ele não é cauda, ele é cabeça. Então, pessoal, pense bem nisso. Nós somos pessoas para ser prósperas. Pessoas que têm Deus são pessoas que são luz no mundo. Nós não somos trevas. Quando há luz, as trevas não podem prevalecer. Muito bem, Gilson. O Gilson está dando um testemunho de fé maravilhoso, mas eu sei que você agora falou na sua resposta, né? Eu sei que você passou por vários países que não são cristãos. Como é que será que foi essa vivência para o Gilson Mão de Pilão? Mas segura um pouquinho aí que a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente continua conversando com o Gilson sobre essa sua experiência, mas especialmente nos deleitando com o seu testemunho de vida e de fé. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, recebendo a ilustre presença do Gilson Mão de Pilão, um dos atletas proeminentes de uma geração campeã do vôlei do Brasil, mas especialmente aqui do Sul, da Ubra, que nos orgulha muito, Gilson. E no final do primeiro bloco, Gilson, eu perguntei para você sobre a sua experiência em países que não são cristãos. Como é que você se viu, por exemplo, no Catar, no Japão, né? Países que têm outra religiosidade? Como é que você lidou com isso lá? Primeiro, assim, quando a gente não tem uma fé sólida, né? A gente acha que todo lugar que a gente vai é lugar de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não posso entrar num lugar onde tem satanismo e achar que é lugar de Deus. Eu não posso entrar num lugar onde eu não conheça essa religião e tem vários deuses, que não é um lugar de Deus. A gente crê num Deus único, né? Então, isso tudo é uma restrição até moral da gente de estar num lugar assim, não no lugar dentro da quadra, mas às vezes eu era convidado para ir nos templos, né? Eu ia, ficava de fora assim e chegava a orar dentro do templo, porque eu não tinha entendimento de que o meu Deus ele não divide honra com outro Deus, né? Mas eu tive lá respeitando o que estava ali, até por respeitar também a tradição daquele povo que estava ali. Por exemplo, eu estava treinando no Catar, de uma hora para outra eles pararam todo o treino e começaram a orar. E eles falaram para mim, se eu não quisesse ficar no cantinho ali, não precisava orar com eles. Mas aí eu comecei a perguntar para eles por que eles estavam orando daquele jeito, daquela forma, parava 5 vezes, oraram 5 vezes por dia. E eles falaram assim, nessas horas, o Talmud é uma montanha e tem um olho de tudo ver, parece até aquele filme do Senhor dos Anéis, ele falou para mim, que quando esse olho estiver olhando para a terra, e se não tiver uma pessoa orando, ele destruiria o mundo. Então, assim, foi uma revelação para mim até surpreendente, né, que parecia uma coisa de ficção científica. E ele falou assim, enquanto houver um muçulmano no mundo, o mundo não vai ser destruído, porque o muçulmano ele ora 5 vezes por dia, e nesses horários vai estar sempre o muçulmano orando. Achei bem bonito até a colocação dele, mas assim, na minha crença como um cristão, não coube, por causa que a gente tem um outro entendimento pela palavra, pela nossa Bíblia, né? E no Japão também, nos templos japoneses, são budistas, são hinduístas, tem shintoístas, e eles oram de maneira diferente para vários deuses diferentes, né? Com umas caras mais amenas, com as caras muito carrancudas, e cada deus tem um propósito dentro da vida deles. E eu entrava ali como mais um curioso, mais um estudioso da fé deles, da religião, mas sempre respeitando muito, sempre tendo o meu espaço respeitado por eles, e sempre me dei muito bem contra isso, não tive nenhum problema, graças a Deus. Que bom, Gilson. Agora, um atleta que, pela sua própria profissão, treina bastante, né, faz exercícios, a tendência é que ele fique com o corpo em dia, né? Que fique com o corpo bem apresentado, né? Um corpo em que hoje... É para ser. É para ser, né? Pelo menos enquanto ele está na ativa, né? Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte, a gente vive um mundo
que foca muito nas aparências, né? E um mundo que impõe padrões e diz que esses padrões devem ser seguidos pelas pessoas para que as pessoas alcancem a tal felicidade. E isso, de certa forma, se reverbera também no corpo das pessoas. E nunca se teve, por exemplo, na história humana, tantos procedimentos estéticos para mudar o corpo, para modificar o corpo, para fazer o corpo ficar parecido com aquilo que é vendido como saudável e bonito, né? Com uma estética bacana e aceitável. E os atletas, pela própria profissão, acabam tendo um corpo conforme a sociedade hoje entende que é um corpo bonito, que também é uma discussão filosófica até, o que é a beleza, né? E a pergunta que eu tenho é a seguinte: como é que um atleta cristão consegue lidar com essa questão da estética do corpo sem que isso vire uma idolatria para ele? É uma pergunta muito boa, essa pergunta tua, pastor André, porque a maioria dos atletas profissionais, eles acabam largando. Eles acabam, toda aquela parte de ficar treinando muito. Eu treinava 8 horas por dia, né? E treinar 8 horas por dia, o pessoal se perguntava para mim assim: tu faz o quê? Eu falei assim: eu jogo vôlei. Aí ele pergunta assim: em que tu trabalha? Poxa, se eu treinar 8 horas por dia e não ter tempo de descansar não é um trabalho, eu não sei o que eu faço, né? Eu ficava brincando com eles. Mas a verdade é a seguinte: as pessoas hoje em dia, elas ficaram muito fúteis na questão do corpo. Eu penso sim que o esporte é vida, esporte é saúde, mas não o esporte de alto rendimento, que você ultrapassa seus limites, né? Mas assim, antes do esporte para o corpo, se a gente tivesse a consciência de fazer um esporte para Deus, um esporte espiritual, a gente poderia ter certeza que o nosso corpo acompanharia. Porque quem quer bem o espírito, quer que a casa que o espírito habita fique bem também. Então, uma coisa leva a outra. Mas é uma consciência que muito poucas pessoas têm. A gente tem que... O cristão vai na contramão do mundo. O cristão não está preocupado se ele está agradando a homens. Ele tem que estar preocupado se está agradando a Deus. E se eu agrado a Deus, os homens, para mim, não tem importância. Porque aquele que trabalha para Deus, trabalha para o homem também. Então, assim, é a mesma coisa com o corpo. Ter o corpo bonito, ter o corpo sadio, em forma, é um dever do cristão. É um dever do ser humano que quer uma vida boa, quer uma vida com saúde, para que ele possa produzir até mais dentro da sua função e do teu propósito com Deus. Quando a gente começa a negligenciar o nosso próprio corpo, a gente já negligenciou o espírito. E não é legal. Não é legal. Não quero ter obesidade do corpo por ter. E eu quero ter obesidade espiritual. Eu quero que o meu espírito seja pesado, forte. Eu quero que ele seja cheio da unção do Espírito Santo. Que esvazie o Gilson e entre o Espírito Santo. Que esvazie todo o ego, toda a vaidade que entre Deus na nossa vida. Porque parece, às vezes, que eu sou fanático falando, mas eu sou sim, gente. Eu sou sim. Eu sou fanático por estar agindo certo, da maneira certa, mesmo que as pessoas ajam errado. Certo é certo, mesmo que é errado. E errado é errado, mesmo que eu ache certo. Né? Então, assim, prestar atenção que o corpo nos locomove, o corpo nos dá a possibilidade de fazermos melhor. E isso tem que ser respeitado também, porque isso foi dado por Deus. Que maravilha. São belas palavras. Gilson, você me contou também que você é capelão. Como é que você se tornou capelão? Conta pra gente. A minha esposa é a pastora Poliana Morba, né? Ela também tem uma história de vida sensacional. Acho que ela foi a primeira agente de futebol mulher no Brasil, né? Ela abriu as portas para as outras mulheres, bem conhecida no meio, e ela se tornou pastora. E ela falou que ela foi missionária. Ela fez missão na Arábia Saudita, fez missão na Turquia. São países que o cristão não pode se pronunciar, e ela foi guerreira fazer lá, até meio maluquinha, na minha percepção de mundana, né? Mas eu fui capelão porque ela falou assim: olha, Gilson, olha, eu acho que tu vai gostar, tem tudo a ver a capelania que tu pode fazer em hospitais, em presídios, escolas, tu pode fazer a capelania empresarial, que eu me interessei bastante. E essa capelania não é mais que tu dá uma assistência espiritual,
um aconselhamento baseado na palavra, de se botar à predisposição para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, orar bastante pelas pessoas. Eu gostei bastante do curso, um curso que me completou bastante, e eu tenho feito cursos que são complementares. Agora tem até um curso na UBRA que eu vou fazer dia 15, um curso sobre recuperação cardíaca, ali eu esqueci o nome do curso, mas vai ser muito legal o curso. Então, são coisas que se completam, que não é por acaso que Deus faz na tua vida. E qual é o seu grande objetivo como capelão? Estar à disposição do reino, só isso. Que bacana. E você tem algum lugar que você está atuando atualmente como capelão? Não. Esse curso eu acabei de fazer faz uma semana, tá? E o meu tempo aqui na gestão da UBRA, ele me toma bastante tempo. Mas eu sempre saio com a minha esposa, assim, quando a gente pode, para a gente fazer orações para as pessoas que pedem oração. A gente faz um ministério itinerante, né? A gente tem o culto na própria casa, que é bom a gente manter a palavra de Deus dentro da nossa própria casa. E toda vez que a gente é solicitado para alguma coisa, a gente está à disposição. E eu acho que a capelania, pelo que eu vi, ela não precisa de um lugar. É como a palavra de Deus, né? Todo local e toda possibilidade é bem-vinda. Então, eu estou sempre atento para que eu possa servir, né? E da maneira melhor possível, dentro da oportunidade que se apresenta. E eu acho que essa capelania é uma capelania mais livre e mais ativa do que eu possa pensar. Com certeza, como por exemplo, hoje aqui nessa oportunidade de você exercer o seu testemunho cristão, é também uma parte de uma capelania, né? Esse programa Toque de Vida Debate também tem essa característica de poder testemunhar a fé de diversos profissionais que vêm aqui, e hoje estamos tendo a satisfação de receber, então, o Gilson Mão de Pilão. Gilson, para a gente ir para o encerramento da nossa conversa, queria perguntar se tem algum texto bíblico que sirva de base para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu fazer como missionário. Se você tem um texto bíblico que você escolheu ou que o texto tenha escolhido você. Pois é. Tem tantas coisas maravilhosas dentro da palavra, né? Mas eu penso que um relacionamento é uma das coisas mais difíceis para a gente, é o relacionamento entre homem e mulher, principalmente casal, né? Eu penso que tem tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, tantas ideologias, tantas filosofias, tantas coisas que acabam entristecendo quem é cristão, que eu tenho em Efésios 5, eu tenho comigo uma coisa que eu falaria para todos os homens, para todos os sacerdotes, né? Que é o homem que cuida da sua mulher, cuida de si mesmo. Então eu faço tudo para que minha mulher seja feliz, tudo para que ela possa ser a melhor mulher dentro de casa, a minha coluna, né, espiritual, que a mulher sábia também, né, ela edifica a sua casa, e a tola ela destrói. Também é bíblico isso aí. Então, gente, homens, se você cuidar das suas mulheres, vocês serão mais felizes do que vocês possam imaginar. E isso é uma coisa que eu vou carregar para minha vida sempre. Então, se eu tivesse de eleger um versículo, seria esse: o homem que cuida de sua mulher, cuida de si mesmo. Muito bem. E que conselhos você daria para um jovem que está nos assistindo agora, ou para qualquer pessoa que queira ser um atleta, mas especialmente um atleta cristão? Que conselhos você daria? Primeiro, que não tenha vergonha do que você é. Tu não pode ser cristão com vergonha. Então você não é cristão, você é um covarde. E no esporte não cabe covardes. Covardes no esporte, eles não têm chance. Eles podem até brilhar uma vez, mas na segunda vez, quando apertar a posição e ver a pressão, ele vai sucumbir. E ninguém gosta dessas pessoas que vão sucumbir, gosta de pessoas que tentem perder ou ganhar outra coisa. Então, em primeiro lugar, é uma das premissas que Salomão disse, né? Tenha temor a Deus. É um provérbio maravilhoso. Temor a Deus. E você terá prosperidade em tudo na tua vida. E não é prosperidade só em dinheiro, gente. É prosperidade em vigor físico, prosperidade em cognitiva, prosperidade em relacionamento, prosperidade, porque Deus ele é completo. Então, acredite no teu capacidade e entregue isso na mão de quem lhe quer bem, na mão de quem construiu tudo e tudo ele sabe.
Então, atletas, quer ser melhor? Seja o mais humilde. Quer ser melhor? Seja o mais solícito. Quer ser melhor? Seja o maior de todos dentro da humildade. Seja como Cristo. Gilson, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, dividir um pouco da sua história, mas especialmente compartilhar com a gente a sua fé, o seu testemunho de fé. O programa Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de ouvir. Eu adorei ouvir o Gilson. Muito obrigado, Gilson. Se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem pelas redes sociais no @ubrapastoral. Um grande abraço, eu desejo que Deus abençoe sua vida e até o próximo.